É com profunda comoção que me dirigi aqui hoje, para assim, e aceitando o amável convite que me foi dirigido, aceitar o amável convite que me foi dirigido. Este sítio, bem, só é pena a televisão não ter cheiro, porque o cheiro deste material antigo é uma coisa fantástica. Este é uma espécie de reserva de armazém daquele que é o museu da RTP e tem coisas absolutamente fascinantes. Ainda por cima eu, que sou vidrado em tudo o que é tecnologia vintage. E então viemos aqui ao museu à descoberta de uma outra coisa que possa ter a ver com a história do tal canal. E descobrimos, não muitas, mas descobrimos são muito giras. Sigam-me. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Tal canal, tal canal, tal canal, tal canal, tal, 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 tal canal. Tal canal, tal canal, tal canal, tal canal, tal, 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 tal canal. A perspectiva de um país pós-25 de Abril, de uma criatura que tem o pai reformado, que não teve dramas de ficar sem propriedades, nem casas, nem nada. Que estava sujeito a sair de Portugal, porque sendo cidadão alemão, tinha optado pela cidadania alemã para não ir à tropa, para não ir para a guerra colonial, portanto, tinha sido intimado a sair do país. O 25 de Abril desligou-me isso. Deu-me liberdade, pude continuar a ficar no país, comecei a tocar música com gente encantadora, como o Til Krasman, como o Pedro Osório, etc. E, portanto, eu era uma criatura feliz. Como passa, eu sou contente. Como está, meu caro amigo e bem amado, seu feliz? Está bom? Diga a gente, como vai este país? O meu primeiro sucesso é o Feliz e Contente com o Nicolau. Diga a gente, diga a gente, diga a gente, diga a gente, como vai este país? Começo a ganhar, como é que se diz? Dinheiro. E a transformar a minha vida numa coisa um bocadinho mais decente. Tenho a primeira fase de perder popularidade, que é recuperada com o anúncio da Água Castelo. A memória do público é muito rápida, portanto, quando começam a perder a memória de mim, eu apareço na televisão a dizer whisky com Água Castelo, vermouth com Água Castelo, tudo com Água Castelo, e de repente passo a ter uma popularidade louca outra vez. Tanta Água Castelo, whisky com Água Castelo, sangria com Água Castelo, vermouth com Água Castelo, tudo com Água Castelo, Água Castelo com tudo. No meio destas andanças, faço uma dupla de sucesso com o João Branco, que era o Olho Vivo e Zé de Olhão, num programa chamado A Feira. Olho vivo, Zé de Olhão, até me da vendarolas, isto é que é uma união, se um diz matar, outro diz esfola. E depois, perto dos anos 80, junto-me com o Tosé Brito e com o António Pinho para prepararmos um programa para apresentar a RTP. E apresentamos um programa chamado Hermanias ao então diretor de programas, Rui Ressurreição. E o Rui manda-me chamar e diz, meu querido, isto aparentemente tem alguma piada, mas tu ainda não tens nem maturidade, nem condições para ser protagonista de um programa destes. Eu fiquei furioso e senti-me injustiçado. Hoje em dia acho que ele tinha toda a razão. Ou seja, era cedo demais. Depois tenho a felicidade de ir desembocar no Passeio dos Alegres, com o Júlio Isidro. E como não havia dinheiro, eu tive de comprar uma máquina de escrever, que custou 19 contos, à baixa, e começo a escrever aquilo que a mim me divertia e não aquilo que eu achava que ia divertir os outros. Começo a escrever as minhas piadas e aí começo, como autor, a perceber que havia uma causa e efeito entre os meus textos e a reação de certas camadas mais exigentes. Olá, amiguinhos, estão bom?
eu queria dizer que estou muito contente por estar aqui no Passeio dos Alegres, num programa que desde a primeira hora soube defender os interesses daqueles que estavam desde a primeira hora. E aí eu acho que há uma espécie de obra de encomenda. Faz lá então o teu programa de humor. Boa noite, senhores ouvintes. Aliás, espectadores. Boa noite, senhores espectadores. Bem-vindos a esta primeira emissão experimental definitiva. É muito engraçado eu explicar-vos isto, porque agora escreve-se ao computador e é muito fácil, não é? Na altura, isto era tudo escrito à primeira, tínhamos papel de carvão para fazer duas cópias. Uma era para mim, o original, a outra era para dar para a produção. Eu habituei-me, na altura, a escrever sem erros, porque sempre que a gente errava, tinha de voltar atrás e começar tudo do princípio, porque o erro passava para o lado de lá. E então isto era um trabalho de grande precisão, que hoje em dia, quando vejo, fico completamente espantado. Quando fabricamos o primeiro guião, já é um guião com alguma robustez de escrita, que preocupou muito umas pessoas que estavam na estrutura, porque era muito irreverente da perspectiva portuguesa de fazer humor. Se fumar, não beba. Tintas Campos, espere, não faça isso. Os produtos de limpeza convencionais Arriscam. Agora, há Tintas Campos. Uma ou duas pinceladas de Tintas Campos e as manchas de gordura e nódoas de sujidade desaparecerão completamente, deixando o seu fogão como novo. Com Tintas Campos, pinte a sujidade de brancos. Cá está, as publicidades do 7º, 8º e 9º programas. Muita gente lava os dentes, mas poucos sabem como fazê-lo. Talvez porque ainda não tenham encontrado um bom dentífrico. Agora há Pentol. Pentol não espera que o metam nas superfícies cariadas. Ele é o primeiro a procurar a cárie. O líquido vermelho, encarnado de Pentol, contém Corpax, substância que elimina completamente a cárie, penetrando no dente até à raiz. O líquido encarnado de Pentol deixa-o com um sorriso alegre e fresco durante todo o dia. As pessoas que tinham dúvidas, e é uma coisa muito portuguesa, tinham-nas com medo da opinião do patrão. A partir dos gabinetes da administração e da direção, vem a dizer, estejam à vontade, deem luz verde e sem tudo muita piada. Vamos a isto. E no meio daquelas confusões todas e dúvidas e até alguma angústia, surge-me outro anjo protetor, chamado José Nisa, que se chega à frente e me diz, este senhor Hermano José faz o programa que entender, como entender. O meu primeiro grande desgosto foi ter imaginado um canal de televisão, coisa que para mim era relativamente normal, porque todas as minhas brincadeiras de infância passavam por postos de rádio imaginários. Eu criava canais, criava universos. Quando foi a história da televisão, criei o universo do canal e o título que eu tinha posto, que adorava, era O Terceiro Canal. Porque havia a RTP1, havia a RTP2, eu ia fazer a RTP3, o Terceiro Canal. terei o maior prazer em tomar a posse desta estação emissora e fazer dela. E fica desde já prometido ao povo português que irei fazer dela uma alternativa séria à RTP1 e à RTP2 em vez de uma mera. O meu primeiro grande dissabor é saber que o título já estava registado e que eu não o podia usar. O mundo desabou. Porque Terceira Canal é que era. Então e agora? Agora, olha, temos aqui várias hipóteses. Sabes o que acontece agora aos jovens que fazem empresas? Dão-lhes uma lista com nomes de empresas, que são nomes completamente tontos. E da lista de títulos completamente idiotas, o menos grave era o tal canal. Portanto, eu não escolhi o título. Eu cedi ao título como coisa menos grave, o que tem piada, porque
à distância, o tal canal é muito mais interessante que o terceiro canal. O professor doutor está neste momento a tomar a posse. Vamos voltar aos estúdios e voltaremos para a leitura do discurso de posse do professor doutor Oliveira Tasca, novo presidente, diretor e administrador deste tal canal. Eu tinha um grande amigo, que era o Luís Pedro Fonseca, o autor dos êxitos do Salado de Frutas, da Helena d'Água, etc. Quando chegou ao tal canal, eu fui chamar o Luís Pedro para fazer aquilo que eu achava engraçado que fosse o genérico, que era um tipo de um rap. A letra do rap é feita pelo António Pinho, e quando o Luís Pedro me mostra o produto dele, não era nada daquilo. Mas não era nada daquilo porque estava a quilómetros de distância daquilo que eu achava que tinha de ser o som. Estava antigo. Transandava-me a anos 60. E eu queria uma coisa que cheirasse a anos 80, 90. E então, em desespero, porque ele não atinava com aquilo, eu disse, Luís Pedro, esquece. E entrego aquilo ao Ramon Galarce. E o Ramon, que tinha a mania das tecnologias, tinha acabado de receber aqueles caixas de ritmos e eletrónicos que se usavam muito na altura. E logo à primeira, acerta com o rap. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro o teu... Eu não sabia bem o que queria, mas quando ouço aquele tema, pensei isto mesmo. O tal canal. O tal canal. E o Ramon, que ia ser também o meu diretor musical do Tony Silva. Aqui escondida está uma relíquia maravilhosa que é estas sweatshirts que mandámos fazer para o The Tony Silva's Super All-Star Show. And now, live from Studio One, the Tony Silva Super All-Star Show. O primeiro cenário que veio voltou todo para trás, porque o realizador Nuno Teixeira disse, esse cenário está muito triste, falta-lhe luz, metam-lhe luz. Depois, quando fomos fazer as filmagens, pediu aos miúdos que estavam na primeira fila que pusessem a sweatshirt ao contrário, para quando a câmara passasse pelo público em direção ao palco, se pudesse ver a miudagem com isto nas costas. E um maravilhoso grua que havia naquele estúdio, que era uma coisa que tinha chegado, que era uma grua com um gás. O cameraman tinha um botão e aquilo fazia... E levantava. E, portanto, aquilo era uma inovação. Andava para a frente, andava para trás e permitia aquele movimento de abertura do Tony Silva, que era um perfeito luxo. Meu nome é Tony Silva. O Tony Silva é uma brincadeira que eu fiz desde sempre. Eu trabalhei muito tempo com o Segundo Galarza, o pai do Ramon. E o Segundo tinha esta coisa engraçadíssima que têm todos os espanhóis que acham que falam bem línguas. Muitas vezes, Segundo Galarza, quando íamos trabalhar para os casinos, o apanhava a olhar para as bailarinas e a dizer You are very beautiful. What's your name? Yes. You know something? When I speak English, people think I'm English. Queridos amigos, my dear friend, desculpem se eu falar de vez em quando inglês, mas tive muito tempo agora a viver na América. É esta brincadeira que eu levo para Passeios Alegres para depois fazer a música raw. Grande criador de toda a música rock. No fundo foi um ovo de Colombo, que é pegar nas músicas de sucesso e agora, agora, tu és um cavalo de corrida. Agora, 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 tu és um cavalo de corrida. E depois chegou a altura, como tinha uma hora de programa para fazer, de achar que era engraçado arranjar um espaço para ele. Eu queria homenagear os melhores atores do ano de 1983. Portanto, a partir de agora, isto é um estilo de Oscar. No Passeio dos Alegres, o Júlio Isidro inventou um júri. À minha direita estava uma atriz muito engraçada, chamada Margarida Carpinteiro. A atriz mais entrevadinha delas todas, Margarida Carpinteiro.
Na outra ponta estava uma atriz apaixonante, que era a Lídia Franco. A atriz mais apaixonada de 83, Lídia Franco. Já tinha, portanto, esse núcleo duro, e como já tinha conhecido o Vítor de Sousa e eu tinha achado encantador, escolhi o Vítor. O ator mais certinho de 83, Vítor de Sousa. Como fui vê-lo fazer uma peça ao Maria Matos, estava lá o Manel Cavaco. O ator mais fogoso de 83 foi Manuel Cavaco. Que veio ter comigo e que eu achei muito simpático e também houve ali uma certa empatia. Convido o Cavaco para entrar no projeto. A atriz mais solteira de 83, Helena Isabel. A Helena Isabel tem mais um ano que eu e morava em frente. E eu via passar muitas vezes. E era muito altiva, muito espirreta. Não falava com ninguém. Muito empinada, com os seus caracóis. E eu pensei, olha que bela altura para convidar para junto de mim uma figura tão bonita. Ela ainda é bonita, mas na altura era absolutamente deslumbrante. Foi sempre a minha paixão secreta. E finalmente a coelhinha mais sexy do mundo, Natália de Sousa. A Natália de Sousa era uma figuraça. E tinha, enfim, era uma landreca, dizia aquelas coisas e tal. E então eu ponho-o de coelhinha a fazer aquilo do Tony Silva, que ela fazia muito bem. Uma das maneiras de impor este produto, que eu queria também que fizesse cócegas a um certo tipo de público que não ligava tanto à televisão, era convidar um tipo que, em princípio, diria que não, que era o Sérgio Godinho. O nosso convidado desta noite, para vocês em casa e para vocês aqui também, nos estúdios do tal canal, vai ser uma figura que nasceu praticamente comigo, um seguidor do meu estilo, do meu fiz bem, mas odio fiz bem, portanto isto é estrangeiro, um rapaz muito simpático que se chama Sérgio Godinho. O Sérgio estava no auge absoluto, enfim, ele representava, era o homem que tinha cantado há pouco tempo paz, habitação, saúde, só a liberdade a sério quando houver. E o Sérgio foi super generoso, disse imediatamente que sim. Então, Sérgio, estás mais Godinho. Cantou em direto, eu cantei com ele. Hoje soube-me há pouco, hoje soube-me há pouco, hoje soube-me há tanto. Hoje soube-me há pouco, 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 hoje soube-me há pouco. E a partir do momento em que o Sérgio entra no primeiro... Hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, hoje soube-me tanto, portanto, hoje soube-me há pouco, portanto, hoje soube-me há pouco, hoje soube-me há pouco, hoje soube-me há pouco, hoje soube-me. Também não quis que aquilo ficasse, de repente, o canto livre. Depois pus as 12. 1 da manhã, vem 2 da manhã, vem 3 da manhã, vem 4 da manhã. E pus Heróis do Mar, e a Dina, que eu adorava, Eugénio Meli Castro, o Rui Veloso, que estava então no auge com o seu Chico Fininho. Portanto, a escolha musical eu acho que foi fantástica. Porque era tudo aquilo que bom havia na altura, é tudo boa música e é uma espécie de mostruário do que se fazia naqueles anos. Jaquina, I just met a girl named Jaquina. A Jaquina nasce com a minha necessidade de fazer qualquer coisa mais, não sabia bem o quê. Pensei que era interessante fazer 3 senhoras da moda e quando eu ponho a cabeleira e a roupa e olho para o monitor, não vejo nada. Vejo um rapaz com uma cabeleira na cabeça, com 2 matrafonas de Torres Vedras, uma de cada lado. Olá, espantosas. Têm passado bem? Pois nós também temos passado. Temos passado, principalmente a ferro, para termos as toaletes prontas a tempo. Mas as matrafonas estavam certas, porque era isso mesmo que eu queria. Não tem nada que trazer as nossas fraquezas assim para a rua. Trago-as para onde você nunca devia ter saído, da rua. Ai, que torcida, que mais... Mas eu estava-me a sentir péssimo. Depois andei à procura, como é que é de falar, o que é de fazer.
Faltava-me o sotaque francês. Mesdames et messieurs, hoje vamos mostrar modelos dentro da linha Crise, mas com materiais muito especiais. Se era o último que falava fazer. Fala francês. Oh! Je suis enchanté. Gravámos e eu mandei aquilo para o lixo. E depois percebi que o problema estava nos olhos. E mando vir uns óculos escuros. E a partir do momento em que ponho os óculos escuros, fico um boneco dos marretas. Não esteja a dizer isso. E então fica o boneco dos marretas, com duas bolas aqui. Moi, j'adore ce poteau. Oui, c'est merveilleux. J'adore ce poteau. E depois as outras duas que não têm jeito nenhum para fazer de mulheres, o Cavaco, que é uma trafona, dona de uma serralharia no Carnaval de Torres Vedras. Ai, Jaquina, que parva, não seja quadrada. E o Vítor, que tem 8 filhas. Ai, antes quadrada do que disforme como você. E que foi ali ao Terrenal de Torres Vedras, meteu uma cabeleira. Meninos, façam as pazes. Então, um beijinho, velho. As pazes. É isso que depois dá a piada ao contraste. E para finalizar, como não podia deixar de ser, temos um modelo muito especial, que é o modelo de Riva. Não há um momento das passagens de modelos da Jaquina que não seja de prémio. O que ela traz na cabeça é estopa, para se preparar para a estopada do casamento. Tinha o João Setúlio, que era o nosso figurinista, que é um gênio a fazer aquelas coisas. Ele pinicou porque nos anos 20... É absolutamente brilhante. E agora temos aqui a maior relíquia delas todas, que é este extraordinário exemplar do Diário de Marilu, que é, para uma geração específica, é completamente emocionante, porque era o diário que eu usava no arranque da novela da Marilu, com aquela música original que eu também tocava na altura. Pim, 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 pim. Isto depois abria, via-se a verdadeira história de Marilu, depois continuavam e tal. E, entretanto, havia uma folha e eu punha um bocadinho de pastilha elástica muito mastigada aqui, porque se não for muito mastigada já não cola. E depois fazia assim, pegava na folha e a folha não saía. Aqui dentro tenho manuscrito por mim uma parte que eu tinha de ler durante as filmagens. Portanto, eu virava o livro assim e lia. Às vezes, diário, chego a pensar como é possível um corpinho frágil resistir a tanta dor. Chega a ficar espantada. Como é que um coraçãozinho de cristal como o da minha pessoa suporta tanta angústia? Oh, como este amor plutónico que eu noto por ele me está consumindo lentamente, como se de um ácido ascórbico que se tratasse. Mas ele só liga para as tuas aulas de francês, com a senhora Dona Condensa. O Diário de Marilu foi a única coisa que eu não escrevi. É toda escrita pelo António Pinho. Venez ici, francês. Marilu, traga-nos um chá. Com certeza, senhora Dona Condensa. Não me chame Condensa, que me põe tensa. A escrita humorística é uma coisa muito pessoal. E, portanto, como aquele texto não era o filho meu, havia partes de diálogos e momentos daqueles que, pessoalmente, a mim não me divertiam. Mas depois eu pus-me a fazer umas experiências com umas... Apesar de eu achar que estava tudo muito bem escrito e de considerar o António Pinho um autor fantástico. É uma maravilha. Precisamente por eu não me rever em grandes passagens, é que eu comecei a fazer disparates à volta daqueles momentos. Bom, então está bem. A mãezinha, desculpe, mas quando a mãezinha e o Inácio se põem com essa... A partir candeeiros, a cantar Estou rumando ao infinito, quero um futuro bonito, que é obviamente ideia minha. Estou rumando ao infinito, quero um futuro bonito. Mas depois, tudo o resto foi uma maneira de pegar em momentos que, não sendo hilários, se tornavam hilários por causa das fosquices que nós fazíamos. Calma, Fabrício. De quem eu sentia alguma angústia era dos aderecistas. Mas estava a pensar. Que tal se fosse? Porque as mobílias eram emprestadas. E eram caras.
Eu partia o que tivesse de partir para ter depois um efeito muito engraçado. E via na cara dos aderecistas genuína angústia. O que é que foi, Firmino? O que é que tem? A cama que a Marilu destrói. Põe, põe, põe. Era uma cama cara de ferro que tinha vindo não sei de onde. Também foi diretamente para o lixo. Ganhámos um susto tão grande. A equipa foi completamente incondicional. O Simas e a Fragata eram dois fãs confessos e olhavam para aquilo com total fascínio. Portanto, nunca dizendo que nada era impossível. Curiosamente, a única força de bloqueio que eu tive foi o próprio Nuno Teixeira. A primeira vez que eu espiguei e tivemos uma discussão foi por causa de um sketch do Euromissile. Engenheiro Saraiva, boa noite. Euromísseis em Portugal, porquê? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. E a gente desmancha-se a rir. E diz o Nuno Teixeira lá de dentro: vamos então fazer outra vez? Desta vez sem nos desmancharmos? Disse: não, Nuno, isto fica como está, porque a piada é estarmos a desmanchar. Há diferença de fabrico entre os nossos mísseis e os outros? Não. Podia dizer que sim, mas não. Aliás, tem aqui o Filipe. Está a ver? Isto é um modelo que a gente vai lançar para a semana, que é de 5 litros. Não, há coisas tabus na televisão. Uma delas é que isso não pode ser. O humorista não se pode desmanchar, nem pensar. Isso são bloopers. Isso é dar uma coisa à parte, não tem nada a ver com o programa. E aí eu puxei dos meus galões e disse: ó, meu amigo, o programa é meu, eu quero que seja assim. Se tu não estás de acordo, vem outro realizador. E também com energia atómica? Não. Porque a energia atómica é muito cara. Vamos começar com uns de cartuchos. Eu lembro de ter pensado: que atrevido que eu estou a ser. Porque eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos, e o Nuno Teixeira tinha acabado de fazer a primeira novela portuguesa, que era o Vila Faia, e de repente tens um pirralho a dizer coisas ao veterano, que vergonha tão grande. Claro que a malta toda chorava a rir. Quando o brilhante Raul Ferrão resolve, por iniciativa própria, meter um rebentamento, quando eu digo: vai, põe da ponta do míssil, e pô, e aquilo é potenciado pelo barulho do míssil. O míssil arrebenta, mata os coelhos toda à volta. Aquilo é dos momentos mais hilariantes de televisão e eu consigo desmanchar o Vítor de Sousa, que era indesmanchável. O míssil arrebenta-se a volta, vejam ali. Senhor Engenheiro, boa noite, obrigado. O Benny Hill usava um ator sério para fazer de contraponto. Eu achei que era interessante ter um ator clássico ao lado das minhas piadas. Carlos Calígula, primeiro prémio na arte de desdizer. Carlos, boa noite. Eu não acho que esteja boa noite, mas enfim. E o Vítor acabou por ser o meu contraponto em milhões de programas e milhões de horas de televisão. O Carlos é realmente um mestre na arte de desdizer. Eu nunca desdigo ninguém, peço imensa desculpa. Eu nunca desdigo ninguém. Perdão. Se está aqui hoje é porque nos disse precisamente que a sua principal arte era desdizer. Eu nunca disse isso. Desde muito novo, quando começo a consumir o humor, sobretudo britânico, e obviamente os Monty Python, inevitavelmente, que me fascinava as duas entidades que não se entendem e que lutam uma contra a outra. Eu não disse nada disso, foi você que disse. Desculpe, eu não fui. Não, desculpe, está a desdizer-me. Não, desculpe, eu não estou a desdizer. Eu sei que desculpe, mas está-me a desdizer. Pronto, então eu estou a desdizer. Então, se me está a desdizer, porque é que convida as pessoas para o seu programa? A primeira vez que eu escrevo uma entrevista dessas é para ir a um programa do Nicolau. Eu queria muito que tu nos dissesses o que é que tu achas da situação. Num texto que eu escrevi, em que ele tenta falar e não consegue. Achas que estamos a caminho realmente dessa tão temida italianização? Ou achas que vamos finalmente encontrar um meio democrático de nos unirmos, de sermos, afinal, portugueses sempre unidos toda a vida? O nosso realizador está-nos a fazer sinal, nós já não temos muito tempo. Eu queria só que tu, para finalizar, muito brevemente... Obrigado, temos realmente problemas de tempo. Espero que não te alongues mais nas tuas respostas. Queria só que nos dissesse quais são os teus projetos para o futuro. Tens projetos no futuro? Claro que tens. Projetos que eles não têm, não é? Ficamos por aqui. Portanto, eu fui insistindo nessa lógica
E acabei depois por levá-la também para o tal canal, numas entrevistas muito surrealistas, algumas delas que se valem depois de outros efeitos. Esses são completamente meus, não são importados, como o homem que fica muito tempo para responder. Estamos contentes, estamos confiantes e acreditamos que, através das encomendas que temos tido, vamos para a frente, vamos com êxito, vamos para a frente. Subverter os tempos da comédia também é muito giro. Os longos silêncios podem ser maravilhosos. Se me derem tempo de antena. Faz favor. Depois dar os parabéns à vossa equipa e ao vosso estilo de informação e perguntar se não têm umas pastilhas para a garganta. E pronto, ficamos hoje por aqui. Falámos da Imerser, de riqueza. Cá dentro, no estúdio, tivemos um tempo de entrevista. Lá fora temos a namorada à espera. E eu evocava o Carlos Pinto Coelho porque eu achava verdadeiramente revolucionária a maneira dele apresentar os seus jornais. Porque o Carlos tinha aquela maneira de falar assim que eu gostava, engraçadíssima, que juntava as coisas todas e tinha uma música que nos deixava sempre colados ao ecrã. Hoje o meu pequeno almoço foi uma sandes, o almoço foi um pastel de bacalhau comida à pressa e até a porcaria da sandes que trazia para o lanche me foi roubada por um dos sacristas dos meus colegas. E aquelas modernidades que estavam na altura, que era meter o nome do jornalista que segue colado à notícia. A chuva transformou a semana que passou num pesadelo, devastando o país e o seu interior, Beleza de Sousa. O meu interior? Não, do país. E, portanto, essa é uma maneira de eu me divertir com o formato e também com aquela coisa de acabar o noticiário e a câmara sai, está tudo às escuras e eles ficam a falar, para dar um ar de grande desconstrução e modernidade típicos da altura, que era para fazer diferente. Em nome de toda esta equipa, um bom fim de semana. Fade out. O meio televisivo e também o ambiente técnico, os aparelhos, sempre foram para mim uma espécie de uma obsessão. Havia uma cave no Lumiar cheia destes aparelhos. O tal canal foi todo montado aqui e então é engraçado porque essas fitas eram tão caras, é uma fita magnética caríssima, que quando havia falta de bobines desgravavam-se os programas que estavam pré-gravados. Portanto, perderam-se imensas coisas maravilhosas por razões económicas. Voltámos ao Estúdio A. Da outra vez que o viram foi apenas com o telejornal montado e os extratos de uma peça de teatro que já foi gravada. Nós gravávamos 3 de cada vez, porque o estúdio era muito pequenino e ele tinha de mudar. No mesmo espaço fazia-se A Casa da Marilu, fazíamos 3 episódios. Os shows do António Silva, 3 episódios. E depois os sketches, mais 3 episódios. E então íamos saltando de 3 em 3. Tenho ali um maravilhoso exemplo de uma câmara Bosch, que eram absolutamente notáveis. Foi precisamente com estes botões que eu fiz a música de câmara. Eu com esta mão tocava nos botões e com esta tocava numa concertina, daí a perfeita sincronização. Mas continuemos. Devido a pedidos que nos foram fermentados, vamos fazer uma breve passagem pela nossa programação de hoje. O José Esteves nasceu porque o meu primeiro agente artístico era do Norte, era o São Cipriano Costa. E quando nós estávamos a fazer um programa de rádio, o jornalista António Tavares Teles, que já não existe, disse-me assim: porquê é que tu não aproveitas o teu sotaque para fazermos um comentarista do Porto? Quando fazemos o tal canal, aproveitei imensas coisas da rádio para o programa. Já começou a... pois, já bem. Então, olá, como estão? Eu chamo-me Esteves, 10 Esteves. Eu vou fazer um programa desportivo.
aqui no Tagrau, convidado pelo seu professor, o doutor Gentíssimo Oliveira Casca, que é uma boa pessoa, é meu amigo Etíope. Basicamente fazia comentários sobre o futebol e não sei o quê, e sobre o mundo em geral, mas era um fanático do Futebol Clube do Porto. Eu não sou vaccioso, não é? Gosto do Porto, acho que o Porto é o mundo, mas não sou vaccioso. Não sabia bem o que era, pus umas patilhas, pus aqui um bocadinho de vermelho porque ele gostava da pinga. O que realmente é... Isto é um xarope que eu tenho de tomar por causa da voz. O médico diz, ó Esteves, estás com a voz muito enfaralhada. Eu estou deixando mais xarope. É uma pomada, este xarope é uma pomada. E mandámos vir um casaco aos quadradinhos. Só queria dizer que vou falar de muitas coisas, vou falar do prélio, do derby, do clássico. Explicar o que é o campo, a erva, as 4 linhas, a meia-lua, a meia-laranja, que é importantíssima. A meia-laranja, que muitas pessoas não sabem o que é. O quarto círculo, o córner. Quem é que não gosta do córner? Este casaco deve ter um historial de ter passado por dezenas de atores e dezenas de peças. Mas ficou verdadeiramente famoso porque foi o casaco que conquistou os Esteves ainda com uma vozinha apertadinha. Ora, isto é o Silva Francisco, isto é um luxo. O círculo não é porque, reparem, círculo há o grande círculo, que é esta coisinha que está aqui dentro, que por baixo é relva. E eu vou fazer uma coisa que não está prevista, mas vou tentar vesti-lo para perceber até que ponto a minha silhueta mudou. Eu nunca fiz esta experiência, portanto, temo o pior. Aquilo que 40 anos podem fazer às pessoas. Ora bem, o casaco original dos 10 tempos. É engraçado, os ombros, apesar de tudo, mantêm-se, porque o ombro não é... Enfim, sempre tive largo. Esta partezinha é que já está mais difícil. Que eu lembro-me que isto fechava neste botão com alguma facilidade. Tinha uma coisa engraçada que no campo vertical que vou mostrar aos senhores, que é este campo que está na vertical. O Esteves foi sempre a rubrica mais difícil de fazer para mim. Onde eu vou mostrar imensas coisas. Coisas complicadas. Como, por exemplo, o caso dos bicudos. Como, por exemplo, há um camelo que chuta a bola para a baliza. A bola vai entrar... A minha relação com o mundo de futebol, apesar de respeitar muito, o futebol para mim tem o mesmo efeito da língua de vaca e da mioleira com ovos. Por amor de Deus, não me ponham com a língua de vaca. Mioleira com ovos, então nem pensar. No entanto, há alguém que me diz, mas olha que o país todo vibra com mioleira e com língua de vaca. Disse, bom, sendo assim, vou ter de dedicar uma secção à mioleira e à língua de vaca. É o seguinte, atenção que isto é curiosíssimo. É tudo ao monte e vem Deus escambada. Pois já. Falar sobre futebol para mim era aviltar-me. Entrevistar futebolistas era matar-me, porque eu nem sabia, não sabia, nunca os tinha visto jogar, nem queria. Então estás, Tininho, estás magrinho, filho. Tens de comer bem, estás magrinho. Tens de alimentar. O Tininho, o Diamantino, ainda é meu sobrinho. Portanto, eu sou irmão também dele, da Cecília, dos sarinhos pequenos, e ele praticamente aprendeu a jogar à bola comigo, não foi, Tininho? Mas depois era um sucesso tão grande que eu não podia deixar de fazer. Bem, outra pergunta. Depois os óculos, isto pega-se, isto é... Ó, Pedroto, esta é boa, esta pergunta. Quem é que fez? Quem é que ganhou? Agora imagina o que sofre um cozinheiro estar a fazer pratos só à base de mioleira e língua de vaca, porque tem de ser. O Esteves para mim sempre foi isso. E depois a culinária, que fica sempre bem num canal de televisão. Olá, senhores telespectadores. Então, Nina, desculpe, mas eu também tenho que cumprimentar os meus parentes dos casais de São Bento. Eu aproveitei o sotaque da Margarida Carpinteiro, porque ela é daquela zona. Eu sou ali entre Abrantes, Porto Alegre, Castelo Branco, assim como quem vai agora de Vales de Cardicos para Proença Nova, passando por Alcaíns. Deu muita verdade àquela ajudante, tão muito querida, muito leve, muito gira. É muito gira, muito leve, muito gira, uma frescura, uma lefada de ar fresco. Hoje vamos fazer uma receita sensacional que eu adoro, que é as panquecas. A minha Filipa fazia um bocado esse contraste social que sempre me divertiu imenso. Ainda não há 5 meses lhe emprestei sem escudo. A menina tem a certeza que foi a mim? Ou foi ao padeiro? É a pessoa chique. Tudo o que eu estou a usar é de uma quinta que a gente tem giríssima ao pé de Sinfãs. Os mais pobrezinhos, comprem uma quinta, não vão à praça, que está tudo caríssimo, e sai muito mais económico.
Já pode meter, Emília. Vai lá depressa, estamos a fazer sinal por causa de ti. Tem depois uma empregada. Que querida. Que gira, que piada. Coitadinha, que estúpida. Que giras não relacionam, não sabem. Estas cabecinhas não pensam. Já tentei fazer dieta, mas também vos digo que não vale a pena, porque a dieta, por um lado, emagrece, mas do outro lado faz imensa fome, de maneira que... Se me dá alguma felicidade saber que daqui a 30 anos estou morto, não dá. Irrita-me um bocadinho, para mais agora que acabei de pintar a minha casa. Por outro lado, ainda não cheguei à altura de eu próprio sentir o peso da idade. Se fosse, lá está, futebolista, claro que sim. Ou bailarino, especialidades artísticas que dependem da juventude. Nesse aspecto, a minha profissão é muito generosa. Do pianista, do músico também, quer dizer, tu queres lá saber se o violinista tem 70 ou 80 anos, ou o pianista, desde que seja muito bom. Neste momento, como eu estou muito realizado e muito feliz a fazer aquilo que faço, eu não tenho qualquer tipo de saudosismos, nem me é muito importante se são 40, se são 80, se são 50, se são 10. Eu acho que a única maneira de a gente sobreviver à velhice é nunca perder a noção de quão ridícula ela é. Olá, amiguinhos! Este é o vosso tempinho, dedicado àqueles que, apesar da qualidade de vida do nosso país, conseguiram chegar a idades invejáveis, tais como 70, 80, 90, 100, 110 ou até mesmo 120 anos, como é o caso do nosso convidado. Há uma coisa que eu acho muito ridícula, que são as empregadas dos lares falam com os velhos como se fossem... falam alto e como se fossem atrasadinhos mentais. Olá, Sr. Manuel! Olá, boa noite. Posso trazer uma palavrinha lá para casa? Não. E vamos agora fazer a ginásticazinha. E a Natália fazia isso bem. Claro, com a idade, o sentido do humor vai ficando refinado. Para hoje e para continuarmos com a nossa ginástica, temos aqui connosco a nossa amiga Isabel, colaboradora assídua. Isabel, cá está eu. Olá, amiguinhos, tudo legal? E, portanto, na verdade, era retratar e caricaturar esses momentos em que vamos todos fazer ginástica. Qual é a sua posição acerca da forma física? Depois, geralmente, morrem no final. Que é o que acontece a um velho quando faz muita ginástica, como é óbvio. Olá, amiguinhos. Estão bons? Têm praticado a nossa ginástica? Espero que sim. Para hoje temos uma surpresa para todos vocês. Para hoje trouxemos aqui até aos nossos estúdios uma amiguinha que detém o título da hospedeira mais antiga do mundo. Perdão, da Europa. Da Europa. Calma, na China, que é mais velha ainda. Que é Li Fangkung, que é minha amiga na China. Muito obrigada pela retificação. A Nora Hall, que eu digo, e que é uma personagem que... maravilhosa. Nora Hall. Nora Hall. Portanto, de origem inglesa? Exatamente. O meu pai era filho do John Hall. Foi um inventor do hall da entrada. Do hall da entrada. E que tem aquelas doenças todas da psicocania e da psicopatia. Eu sofria de psicocania. Sim. Tinha a mania que era cão. Que horror. Que era horrível. Deve Mesmo ser. para o curso e tudo foi mal. Nós éramos 13 no curso. Eu era o único cão no curso. E então foi horrível, por causa da Sociedade de Protetores de Animais, para me dar a licença, foi um horror. Claro. Para as vacinas foi também muito raro. E eu sofria muito, principalmente com dores de cabeça, muita febre. Sim, mas melhorou, felizmente. Agora estou boa. Sim. Nem tenho febre nem nada. Põe-me aqui a mão no focinho. Que é um comprimidinho. Vamos pôr a galeazinha. Mais desagradável que isso, o que mais me chateia, são os jovens a fazer de jovens. Olá, pazinhos, tão fixe. Nós cá estamos. No Estamos Nesta de hoje, temos uma grande surpresa para vocês. Estão bem sentadas? Vejam lá, não desmaiem. Olá, eu sou jovem. E vou fazer uma coisa para de jovem, porquê? Porque eu sou jovem. De cada quem? A vocês, os jovens. Oi, pessoal. Oi, estás fixe? Já, estou fixe, estou calmo, já. Olha, pazinho, como é que está o grupo? Está tudo bem de saúde? O grupo está calmo. Portanto, para mim, aquela linguagem da juventude, para fazer coisas giras para a juventude, no fundo foi uma maneira de eu gozar com isso. Porque eu sempre odiei jovens que fazem de jovens. Socorro! Socorro! Tira-me da garagem! Tira-me da garagem! Historicamente, há coisas que todos os humoristas teatralizam. Uma delas é as crianças. Nessa altura, talvez a criança atriz mais famosa tivesse sido a Flabela Queiroz, que passou pelos anos 60 com os seus totós a fazer de criança. E muito bem. Oh, Beckett!
quando tu tens de fazer um leque de gente diferente, fazer uma criança parecia-me obrigatório. Depois, como eu tinha a grande facilidade em fazer aquele falsete, que agora já me custei um bocadinho mais. Enquanto há vida, há esperança. Muito bem dito, meu querido. Enquanto há vida, há esperança. Mas uma vez chega, meu amor. Enquanto há vida, há esperança. A gente, já vou a caminho dos 40 anos, portanto é um bocado mais difícil. Tem estado de choque, não é, Bárbara? É preciso descangalhar coisas, senão eu sinto mal. Estou a ver. Aquilo seria muito divertido e, portanto, foi muito fácil transformar aquele produto numa coisa gira. Mas há também um truque nos momentos do Menino Nelito, que são as outras crianças, que achavam mesmo que estavam numa espécie de uma escola e que eu era uma criança também. Está bem, querido. Então agora, eu não fui eu, foi tu. E que interferiam nas gravações. Diziam, não faças isso, não ponhas não sei o quê. Lá, minas, gases lacrimogéneos, para nos podermos livrar das... E no outro dia recebi uma mensagem de uma senhora, que é agora uma senhora, que era uma das crianças, a dizer que se lembrava de cada momento, mas que se lembrava sobretudo de achar que eu também era uma criança. Portanto, eles nunca acharam que eu era um ator a fazer de criança. E talvez esse processo tivesse dado uma verdade àquele momento, que depois passou para o público. Olha, vamos lanchar enquanto ela não recupera dos resultados do meu estado de choque. Sempre me fascinaram uma espécie de empresários que conseguem dominar vários setores e acabam por criar extraordinários monopólios. O tempo que se segue é da exclusiva responsabilidade do professor Dr. Oliveira Casca. Despedida de Sua Excelência, o diretor, administrador e dono do tal canal, professor Dr. por extenso, Oliveira Casca. Portugueses, povo em geral, pessoas. No universo do país já havia muito esse fenómeno de casca, que é o espertalhão que acaba por dominar todo o tipo de negócios. Foi bom ter assumido o cargo de chefia e presidência deste canal durante estes quase 3 meses. Sobretudo também a nível das câmaras. O dono do espaço era também o dono da bilheteira, que era também o dono do teatro, mas que era também o dono da agência. E mas que era também o dono do hotel onde a gente ia ficar, que por acaso ele e a mulher eram os donos do restaurante onde íamos comer. Fez-me aprender a criar no pessoal que trabalhou comigo um ambiente de fraterna amizade. Principalmente compreensão mútua. Os trabalhadores desta casa sempre souberam respeitar a imagem do seu diretor e do seu presidente. E souberam principalmente manter a distância. Em meu nome e em nome da equipa, as nossas mais tremidas desculpas. E aqui vai, como despedida, ladies and gentlemen, esta goodbye gift, o hino de fecho deste tal canal. Maestro! Durante muito tempo, bom, há a fase do arranque, do fascínio, tudo isso. Depois, durante muito tempo, não se portava o programa. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Nem se portava aquele ator, porque estava sempre a analisar as falhas que eu queria retificar e as zonas de crescimento que eu ainda não tinha, as colocações de voz que me faltavam. Portanto, tive durante muito tempo divorciado do produto, apesar de ficar sempre muito orgulhoso, como diziam, aquele programa é fantástico, quando é que faz outro e tal. Há pouco tempo resolvo rever o programa na RTP Memória e para já fiquei espantadíssimo com o timing, que não tem nada a ver com o timing televisivo da época. O timing do tal canal é absolutamente notável. Ele não para, são segmentos a uma velocidade extraordinária.
Mas, sobretudo, o que me encanta naquele Hermano José, que já não é este, é que ele tem uma coisa que eu acho encantadora na juventude, que é uma deliciosa inconsciência que dá aos jovens um atrevimento que depois o excesso de lucidez que a idade nos traz nos rouba. Que é aquela coisa, vamos lá embora, pá. Vamos fazer isso. Não tens medo? Tenho. Mas fazes? Faço. E depois a pessoa faz. E vai. E seja o que for. Juventude, obrigado e até à próxima. Portem-se bem. E pronto, estimados ouvintes, damos por finalizada esta emissão. Não sem antes vos agradecer a vossa atenção e marcar encontro para uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, Ele manda-nos uma praga de gafanhotos. Coisa que já aconteceu a miúdo em tempos de antanho. Está feito. Sim, fazemos agora só ali a parte dos créditos. Estamos. Queres sincronizar a segunda vez, como tinhas dito? Sim, por favor. Eu estava à espera do mensaje que ficasse muito pior.